Inflação alta, fome, miséria, protestos em todo o país, será agora a queda do regime cubano? Para entender essa história, é importante ter um conhecimento básico sobre a crise econômica em Cuba, que realmente se agravou durante a pandemia. A questão central é que Cuba é altamente dependente de importações. Cerca de 70% dos alimentos e mais da metade dos combustíveis e medicamentos são importados. A moeda nacional de Cuba, o peso, não tem muito poder de compra no mercado internacional, então o país geralmente usa moeda estrangeira para comprar essas importações. Infelizmente, a pandemia esgotou significativamente as reservas de moeda estrangeira do país, tanto porque os preços das importações, como alimentos e combustíveis, aumentaram, quanto porque houve uma queda no turismo e uma safra fraca, o que significou menos entrada de moeda estrangeira. Como resultado, houve escassez de alimentos, combustíveis e medicamentos. Em fevereiro, o governo cubano teve que recorrer à ONU para lidar com a escassez de alimentos, enviando um pedido sem precedentes de leite em pó para crianças menores de 7 anos. Não é surpresa que essas carências tenham causado instabilidade política em Cuba, sendo a causa imediata dos protestos recentes. A gravidade da crise econômica empurrou o país para uma série de ciclos de destruição econômica. A deterioração dos serviços públicos, incluindo saúde e educação, está agora impedindo o crescimento, o que significa menos receita fiscal e, consequentemente, mais deterioração dos serviços públicos, em uma versão extrema do ciclo de austeridade e destruição que alguns países europeus experimentaram na década de 2010. A instabilidade política afastou os turistas, que representavam 11% do PIB pré-pandemia. A falta de oportunidades econômicas também levou a um êxodo de jovens e educados cubanos, com mais de 400 mil pessoas, cerca de 4% da população da ilha, emigrando para os Estados Unidos nos últimos 2 anos. Em resposta a esse aumento da imigração, no ano passado, a administração Biden anunciou um programa de liberdade condicional humanitária, permitindo que cubanos com patrocinadores realizem trabalhos temporários nos Estados Unidos, com 50 mil pessoas já inscritas. No entanto, os protestos recentes geraram uma certa troca de acusações entre Cuba e os Estados Unidos. O secretário adjunto da Casa Branca pareceu culpar indiretamente o governo cubano por não adotar a democracia e respeitar os direitos dos cidadãos cubanos. Cuba reagiu rapidamente, convocando o embaixador dos Estados Unidos e atribuindo a responsabilidade dos protestos ao governo americano, presumivelmente referindo-se ao embargo da América, que está em vigor desde os anos 1960. Para ser justo com Cuba, é importante notar que o país está sob um embargo comercial dos Estados Unidos desde os anos 1960, o mais longo da história moderna, que inicialmente proibia apenas empresas e indivíduos dos Estados Unidos de negociar com Cuba. No entanto, em 1996, esse embargo foi expandido para incluir empresas estrangeiras com a Lei Helms-Burton, que proibia empresas estrangeiras que negociassem com Cuba de fazer negócios nos Estados Unidos. Embora o embargo tenha sido relaxado sob a administração Obama em uma tentativa de normalizar as relações, qualquer progresso foi revertido pela administração Trump, que expandiu ainda mais as sanções. Além disso, Trump classificou Cuba como um estado patrocinador do terrorismo, tornando ainda mais difícil para Cuba realizar o comércio internacional. Essa situação é especialmente prejudicial para um país dependente de importações como Cuba e, agravada pela pandemia, teve um efeito devastador na economia e na sociedade cubana. Durante sua campanha, Biden criticou a política de Trump em relação a Cuba e prometeu reverter essas políticas prejudiciais. No entanto, até o momento, isso não aconteceu. Vale ressaltar que esse bloqueio é quase certamente ilegal à luz do direito internacional, e a Assembleia Geral da ONU tem aprovado uma resolução todos os anos desde 1992 exigindo o fim do embargo, com os Estados Unidos e Israel consistentemente votando contra essas resoluções. Agora, isso não quer dizer que o governo cubano não tenha responsabilidade. Enquanto o governo lidou bem com a primeira onda da pandemia, não conseguiu enfrentar tão bem as subsequentes, impulsionadas por variantes mais infecciosas. Mas o que talvez seja mais significativo é que nos últimos anos, o governo tentou mudar de uma economia centralmente planejada para uma mais orientada pelo mercado. No entanto, esses esforços recentes não foram muito bem-sucedidos.
Uma tentativa fracassada de unificar o complicado sistema monetário cubano em 2021 resultou em um aumento da taxa de câmbio do peso cubano em relação ao dólar, de cerca de 50 em 2021 para mais de 300 atualmente. Além disso, os cortes nos subsídios alimentaram uma rápida inflação, com o preço da gasolina subindo mais de 400%. No entanto, ainda se espera que Cuba tenha um déficit enorme e insustentável, representando mais de 18% do PIB em 2024. Resumindo, embora o embargo dos Estados Unidos possa ser uma causa dos problemas em Cuba, as tentativas desastrosas do governo em implementar reformas claramente não ajudaram. Os protestos recentes, juntamente com o aumento sem precedentes do número de cubanos que migram para os Estados Unidos, sugerem que o governo atual não é muito popular, ainda mais partindo de uma ditadura. A resposta do governo a essa situação é reveladora. Durante um discurso a uma multidão de manifestantes em Santiago, o primeiro secretário do Partido Comunista de Santiago afirmou que o governo compreendeu as demandas dos manifestantes e prometeu fornecer mais alimentos nos próximos dias. Isso contrasta de maneira marcante com a resposta do governo aos protestos sérios anteriores em 2021, quando reprimiu violentamente e prendeu mais de 1.000 manifestantes. Então, o que acontece em seguida? Bem, as chances de o governo realmente entrar em colapso são baixas no momento, principalmente porque não há uma alternativa óbvia. Mas isso não significa que as coisas vão melhorar. Sem alguma mudança drástica, é difícil ver como Cuba sairá desse ciclo de destruição econômica tão cedo, e, portanto, é difícil ver como o governo pode recuperar sua legitimidade, já que a prosperidade econômica é realmente a única maneira para o regime não democrático de Cuba apaziguar o público cubano. Com a fome aumentando, ficará cada vez mais difícil o governo manter a ditadura no país. Esse foi o vídeo de hoje, obrigado por assistir e até a próxima.